Uma das habilidades mais importantes para um analista de negócios e para qualquer executivo é a comunicação. Tanto quando eu era consultor estratégico ou analista de negócios, eu me comunicava com diversos executivos do mais alto escalão. Então, CEOs, VPs, diretores e conselheiros. E mesmo quando eu estava no início de carreira, com cara de novo, eu conquistava o respeito de todos eles porque eu sabia me comunicar de uma maneira efetiva. E o interessante dessa maneira de comunicação é que ela é justamente o oposto do que a gente está acostumado a se comunicar. Na comunicação que a gente tem no dia a dia, normalmente a gente está acostumado com a comunicação bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Então, se a gente pensa na estrutura de uma pirâmide, onde a base ela é maior, a gente fala primeiro os detalhes da nossa conversa e depois a gente sobe para a mensagem principal. A gente termina o nosso diálogo concluindo com a mensagem principal. Então, quando a gente conta um fato para um amigo, por exemplo, vai contar uma história, a gente sempre vai contando os detalhes do que vai acontecendo, como se fosse também um filme, uma novela, para gerar todo aquele suspense e depois que a gente conta a mensagem principal. Só que essa maneira de comunicação, ela realmente é mais indicada para o meio do entretenimento. Então, para gerar esse suspense, para deixar mais interessante a conversa. O problema é que no meio executivo é um pouco diferente. Os executivos eles não costumam ter muito tempo e eles têm que tomar muitas decisões ao longo do dia. Então, se você tentar ficar gerando suspense para o diretor, por exemplo, talvez não seja uma boa. Ele não vai gostar muito disso. Então, a comunicação mais adequada para o meio executivo é a comunicação top-down, que também, se a gente imaginar uma pirâmide de novo, seria o contrário. A gente começar com a mensagem principal primeiro e depois a gente termina falando os argumentos de suporte para essa mensagem principal. E para ficar mais claro isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar no contexto que você é uma analista ou um analista de negócios em uma fabricante de televisão. E aí você fez uma análise em que o objetivo da análise era avaliar se valia ou não a pena entrar no mercado dos smartphones. Para esse projeto, você fez tanto análises de mercado como análises internas, e você chegou na conclusão de que não valia a pena entrar nesse mercado. E aí um dos diretores chega na sua mesa e pergunta: "E aí, como é que tá a análise?" Como que você responde isso? Se você fosse usar a comunicação bottom-up, ou seja, aquela que a gente está mais acostumado no dia a dia, um exemplo de resposta poderia ser o seguinte: para avaliar esse projeto, eu tive que fazer diversas análises. Primeiro, eu fiz uma análise do ambiente externo, avaliando a demanda e os principais concorrentes atuais. Depois, eu fiz uma análise interna, para verificar se temos as competências e capacidades necessárias para entrar nesse mercado. E por último, eu montei um modelo financeiro para simular nossas potenciais receitas. Então, com base nas análises, parece que não é recomendado entrar nesse mercado. Falando assim, parece que é uma resposta que está bem estruturada. Só que aqui tem dois problemas principais. O primeiro problema é que você deixou a parte principal da mensagem por último, que era justamente o que o executivo mais queria saber. E o segundo problema é que você detalhou todo o passo a passo do que você fez. Só que, para ser sincero, o executivo não se importa tanto com qual análise você fez, mas sim quais as conclusões que você chegou com essa análise. Só que, do jeito que foi colocado aqui, ele invariavelmente vai ter que perguntar: por que que você concluiu que no ambiente externo não é uma boa? Ou o que que você viu na análise interna para chegar nessa conclusão? Então, uma maneira mais recomendada de fazer essa comunicação seria da seguinte forma: a gente vai usar a estrutura top-down. Então, primeiro, a gente vai colocar a recomendação e depois três argumentos de suporte. Como que ficaria no exemplo? Com base nas análises, a recomendação indica que a gente não deve entrar no mercado de smartphones. Por quê? O mercado já está muito saturado, com grandes players bem consolidados. Nós não temos as competências e capacidades-chave para operacionalizar o projeto. E teríamos um baixo potencial de receita e baixa margem de lucro. Então é isso. Você começou com o principal que ele queria ouvir, que é que não valia a pena entrar no mercado, e depois você já falou os argumentos de suporte. E você não citou qual análise você fez, mas você já falou a conclusão direto. O mercado está saturado. É isso que eu concluí da análise externa. A gente não tem as competências e capacidades internas necessárias. É isso que eu concluí da análise interna. E no modelo financeiro já concluí que tem um baixo potencial de receita e de margem de lucro.
E aí, se o executivo quiser saber mais detalhes, ele te pergunta: por que que você concluiu isso de o mercado estar saturado? Quero saber um pouco mais das análises. Aí você pode mostrar um gráfico que você pegou. Mas se não, ele simplesmente poderia estar satisfeito com a sua resposta. Então veja que é uma maneira muito mais efetiva de se comunicar. E só frisando isso para o meio executivo, porque no nosso dia a dia ou no mercado de entretenimento, a gente tem outras maneiras de se comunicar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já se comunicavam dessa forma, ou se vocês conhecem alguém que se comunica dessa forma, ou que precisa se comunicar dessa forma, e compartilhem o vídeo com mais pessoas. E não esquece de deixar o like também e se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até a próxima.